Bom dia, boa tarde, boa noite. Eduardo Marques, Black Panther QAP. Mais uma gravação aqui em Brasília, capital da República. E hoje o nosso convidado aqui é mais do que especial, né? Antes de apresentá-lo, contar uma história rapidinho. Quando eu tomei posse no TRF3, né? Lá nos idos de agosto de 2015, ele era um dos diretores lá, né? Da divisão de segurança. Então, podê-lo tê-lo aqui conosco hoje é um prazer, é uma honra. E quem ainda não conhece vai passar a conhecê-lo hoje, mas é um dos APJs, dos policiais judiciais mais proeminentes que nós temos da Polícia Judicial. Então, como sempre a gente faz, vou passar o microfone e o palco, passar às vezes. Darney, um prazer ter conosco aqui. Bom dia, obrigado pela presença. Se apresenta para o pessoal. Quem ainda não te conhece, vai conhecer a partir de agora. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Porque a gente sabe que no nosso meio a gente não tem hora para ligar o celular, ligar o Qualquer hora é hora, computador né? para ver as novidades, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Darney Bessa, sou agente de polícia judicial. Tomei posse no TRF da Terceira Região em São Paulo em 1994, né? E já trabalhei no TRF, trabalhei no transporte. Trabalhei em gabinete. Quando eu entrei, eu fiquei 8 anos no mesmo gabinete. Tá? Trabalhei no transporte. Já fui diretor de divisão de segurança, secretário de segurança do TRF3. Já fui cedido para a primeira instância, seção judiciária de São Paulo também, onde eu fui diretor do núcleo de segurança e transportes em todo o estado. Tive uma passagem também pelo Tribunal Superior Eleitoral, na gestão da presidência do ministro Gilmar Mendes, de 2016 a 2018. E atualmente eu estou no Supremo Tribunal Federal, cedido pela terceira vez, né? Terceira vez. Dessa vez eu acho que eu fico, Vai que ficar por lá mesmo. já estão me chamando de cigano, É né? mesmo? Então acho que eu já fico por lá, se Deus permitir, né? Eu já estou assim vou fazer 32 anos de judiciário, tenho 38 anos de serviço público. E de trabalho, em agosto do ano passado, eu completei 50 anos documentados, né? De contribuição ali, ó, mês a mês. Documentado. Rapaz. E assim, estou na boa permanência, né? Mas ainda tenho lenha para queimar. Ah, com Vou certeza tem. segurar mais um tempo. É um momento de evolução da nossa categoria, da nossa carreira. Sim. E não dá para ficar longe desse movimento, desse ar que eu respiro todos os dias, tanto dentro do Supremo Tribunal Federal, quanto na própria associação, junto aos colegas, né? E é um prazer muito grande, uma satisfação estar aqui hoje nesse podcast. Já venho recebido o convite há muito tempo, mas nunca dá oportunidade, né? Desde São Paulo a E gente tentando agora que nós conciliar a estamos agenda. aqui em Brasília, ficou tudo mais fácil. Ficou, facilitou, né? Porque eu não conseguia dia para ir lá para gravar, e agora, como o Eduardo está aqui, ficou tudo muito mais fácil. Inclusive, aproveitando a oportunidade de mandar um abraço aí pro Saleno e pro Jonas, que estão lá em São Paulo. Então, o Saleno vai tocando as gravações por lá, né? Se tiver aí mais 20, deixa eu ver, são 26 mais o DF, ó, se tiver mais 25 interessados para participar do projeto, um em cada unidade da federação, já tá convidado, hein, pessoal? Darney, conta pra nós, né, essa sua relação, né, esse seu vínculo com a Gepojus. Conta um pouquinho da história da Gepojus pra nós aí, pro pessoal que tá nos assistindo. A Gepojus, ela surgiu em 2003, e foi fruto de uma necessidade da categoria, então, na época chamava Agente de Segurança Judiciária, uma necessidade da categoria se unir em torno de alguns temas que estavam em discussão naquela época. E o principal deles, aquele ano, foi a tramitação no Congresso Nacional do Estatuto do Desarmamento, hoje a Lei 10.826. Um grupo de colegas aqui de Brasília, capitaneados pelo Edmilton Gomes, que foi o primeiro presidente, foi o fundador da Gepojus, ele começou a buscar as autoridades aqui do Congresso Nacional, do Ministério da Justiça, para tentar inserir a nossa categoria no Estatuto do Desarmamento. Porque naquela época, em 2003, a gente já tinha levado alguns baques na nossa carreira. Eu entrei em 94, meu concurso é de 93, o meu cargo de concurso era agente de segurança judiciária. E aí veio uma primeira reforma da administração pública, uma lei, jogou a gente lá embaixo.
Nós viramos auxiliar judiciário, seria o mesmo hoje que o técnico judiciário. Especialidade, área de atividades serviços gerais, nós somos rebaixados. Nossa, gente, deixou bem genérico assim, né? Sim. E a gente que trabalhava no primeiro subsolo baixou para o segundo subsolo, para o terceiro subsolo, e fomos perdendo colegas para terceirização, fomos perdendo colegas para desvio de função. Então, os colegas aqui sentiram a necessidade de fazer alguma coisa. E aí, em 2003, a associação foi fundada. Eu não fazia parte nessa época, eu vi um tempo depois. E já começou, o nome já começou, AG Paul Jus. Por que o Paul, se a gente era agente de segurança? Naquela época, a gente já trabalhava a ideia de seguir a Polícia Legislativa, que no ano de 2002 foi transformada em Polícia Legislativa. Eles eram agente de segurança legislativa. E o Senado Federal fez um ato alterando para agente de polícia legislativa, a Câmara fez em seguida, Interessante. e a GPOJUS foi fundada com esse nome, já com a intenção de criar a Polícia Judicial. Caramba, 2003 isso. Caramba, não sabia. E nesse tempo, logo depois, surgiu a proposta de emenda constitucional chamada da Reforma do Judiciário, PEC 358. É a PEC que criou o CNJ, criou o CSJT. Então foi uma reestruturação profunda no Poder Judiciário. E a GPOJUS trabalhou intensamente para inserir a palavra polícia na Constituição Federal no capítulo do Poder Judiciário. Os trabalhos foram intensos. O presidente do Supremo à época era o saudoso ministro Maurício Correia. Ele já tinha sido senador da República. Ele nos ajudou, ele gostou da ideia, comprou a ideia e colocou a gente na cara do gol no Congresso Nacional para trabalhar essa questão. E nós conseguimos a aprovação da PEC 358, com a inclusão da polícia, no Senado Federal. E aí, no Senado, ela foi para a Câmara e, por força naquela época, tinha muita resistência com alguns temas que tinham naquela PEC. Essa PEC não caminhou. Então ela foi fatiada, foi aprovada uma parte, a parte consensual, foi aí que foi criado o Conselho Nacional de Justiça, né? E a parte ainda que não tinha consenso, ela virou o número PEC 358, 2005, e essa parte não consensual ficou em discussão. E ficou em discussão por muitos anos. E a GPOJUS ficou trabalhando todos esses anos nessa PEC, né? E infelizmente não conseguimos caminhar com ela até o momento que ela foi se tornando desnecessária para a gente. O porquê disso? Porque paralelo a isso, a GPOJUS ela não parou, nem a categoria, nós não paramos. Nós conseguimos inserir a gás no nosso salário por meio da Lei 11.416 de 2006, 3 anos após. Recuperamos a área administrativa, saímos da área de serviços gerais e conseguimos a nomenclatura do cargo agente de segurança judiciária novamente. E aí começou-se a trabalhar já a hipótese, naquela época apenas uma hipótese, de se criar a Polícia Judicial por resolução. E essa discussão foi seguindo até que, na gestão do ministro Lewandowski, na presidência do Supremo e do CNJ, ele encampou a ideia. O ministro Lewandowski, ele gostou da ideia, ele sempre foi favorável à Polícia Judicial e nos ajudou com um parecer de um jurista, parecer de um jurista de peso, dizendo que a Polícia Judicial não precisaria de emenda constitucional para ser criada. Por quê? Porque no capítulo do Poder Judiciário está lá, claro, que o Poder Judiciário tem competência exclusiva para gerir os seus serviços administrativos. Então aí engloba a polícia. E aí alguns tribunais já começaram a trabalhar a questão. O primeiro tribunal do país que criou a sua polícia foi o TRT de São Paulo. Na época o secretário lá era o Marcelo Schettini, que hoje está no Supremo. Foi o primeiro tribunal que criou, por resolução, a polícia administrativa do TRT, a Polícia Judicial. Nesse meio tempo já estavam caminhando
diversos projetos no Conselho Nacional de Justiça, inclusive encaminhados inclusive pela associação nossa, pela GEPOJUS, para que se criasse por resolução a nossa Polícia Judicial. Num determinado momento, os colegas do extinto Seguinf, era um grupo de colegas que se reuniam, é uma espécie de podcast da época. Juntava né? o pessoal lá para discutir. Juntava o pessoal para discutir, eles sentaram, fizeram uma petição, assinaram todos em conjuntos. Dentre esses colegas estavam colegas hoje que são da GEPOJUS, né? Outros que não eram associados, e entraram com uma consulta no CNJ. Fizeram uma consulta no CNJ se o CNJ poderia criar a polícia por resolução. Essa consulta ela caiu com o então conselheiro Fernando Matos, que é juiz federal no Espírito Santo, hoje ele é diretor do foro na seção judiciária do Espírito Santo, um amigo da Polícia Judicial, uma pessoa sensacional que sempre nos deu apoio lá. E ele era conselheiro do CNJ, ele foi presidente da AJUF. E no conselho ele fez o voto dele pela constitucionalidade da criação da Polícia Judicial por resolução. E para nossa surpresa, para nossa alegria, para nossa satisfação, foi aprovada à unanimidade a consulta. E aí foi o momento que a norma que o passo que a gente precisava para chegar no CNJ e dizer, olha, vamos criar por resolução essa polícia. E aí, em seguida, o TST também fez a sua polícia. O Supremo Tribunal Federal também criou a sua polícia aqui em Brasília. O secretário já era o Marcelo Schettini aqui também. E a GEPOJUS enviou uma proposta de resolução ao Conselho Nacional de Justiça em 2019. Certo. Ela entregou em mãos ao presidente, ao então presidente, ministro Dias Toffoli. E o ministro Dias Toffoli mandou prosseguir os estudos de criação da Polícia Judicial, né? Porque ele sempre foi favorável à Polícia Judicial desde a época que ele era advogado-geral da União. Olha só que Porque lá atrás a GEPOJUS o procurou na AGU e ele dizia para a gente, eu sou favorável, há uma possibilidade de eu ir para o Supremo Tribunal Federal e se eu chegar no Supremo Tribunal Federal eu vou ajudar vocês a criar a polícia. Que bacana essas histórias de bastidores. Sim. Assim, né? Que legal. São histórias bastante interessantes, é um trabalho incessante, um trabalho árduo. Nesse meio tempo a GEPOJUS cresceu no Brasil inteiro, né? Ela está estruturada em todos os estados. Em todos eles? Né? Só não temos diretor regional em Roraima hoje. O diretor regional que cuida das questões de Roraima é o mesmo do Amazonas. Mas em todas as outras unidades, nas 26 outras unidades, nós temos diretores regionais eleitos. Que musculatura, hein? Bacana. E aí, em 2020, todos nós lembramos dessa história, foi o nascimento da nossa Polícia Judicial pela Resolução 344, a famosa, de 2020. Né? Pelo ministro Toffoli, que na última sessão dele no Conselho Nacional de Justiça, chamou o feito à sua responsabilidade e aprovou a nossa Polícia Judicial. Cumpriu aquilo que ele havia se comprometido anos antes. E aí a GEPOJUS, o que ela fez? Cumprindo o que a gente já esperava lá atrás, os motivos para que ela foi criada, nós alteramos o estatuto e colocamos Associação dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário. Na época era da União. Hoje também nós já alteramos, tiramos o da União. Hoje ela engloba também os agentes de polícia judicial dos estados. Pô, que legal. E, na mais recente alteração estatutária, os agentes de segurança judiciária dos estados também. Porque tem esses que a gente está trabalhando, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Pará, de Rondônia, do Amazonas, para criar a polícia judicial nesses estados, porque esses tribunais têm o cargo do agente de segurança judiciária. É uma luta árdua, né? Hoje eu sou o terceiro gestor da associação, o segundo foi o Roniel Andrade, na gestão dele que foi aprovada a Resolução 344, né? E agora nós estamos dando prosseguimento, eu estou no último ano do mandato,
Nós vamos ter eleições agora em novembro, né? E nós crescemos no Brasil inteiro. Hoje a gente tem cerca de 1.300 associados ativos, né? Em todas as unidades da federação, em todos os tribunais do país tem um agente nosso filiado, associado, né? E a associação está aí, crescendo, expandindo, trabalhando forte, trabalhando pesado, pelo fortalecimento da categoria, que é isso que a gente busca, porque hoje a polícia já está estruturada e a gente está buscando o crescimento e a padronização em todo o território nacional. Caramba, que panorama, hein, Darne? Bom, primeiro, né, parabéns pela trajetória, né? Porque você comentou aí há pouco, no início, dos cargos, né? Baita currículo, né, experiência que você tem. Mas esse lado de trabalhar pela associação é um trabalho que vai além do dia a dia do servidor público, né? Do policial ali. E nem todo mundo está disposto a fazer, né? E a ainda gente mais sabe que a gente não é liberado. exatamente, né? Inclusive é o que eu comentaria, né? A gente não é liberado para isso, ou seja, você trabalha fora do expediente e a gente percebe também que às vezes tem muita cobrança e o pessoal não sabe como é que funciona ali o dia a dia, né? E outra coisa interessante também, né, Darne? Essa história que você contou do ministro Dias Toffoli, né? A gente tende a olhar sempre pelo lado pessimista das coisas, mas, pô, considerando que ele na época tava na AGU, né, e se comprometeu, então quando ele teve a oportunidade de fazer, né, ter feito pela nossa carreira, isso é importante, né? Sim. É legal, né, que as Tem pessoas que se ser comprometem. registrado. Tem que ser registrado e foi muito bem feito por você. Ô, Darne, e comparando, assim, nessa caminhada toda, as vitórias e as derrotas, qual que você elencaria a maior vitória e a derrota mais contundente, assim, para a Polícia Judicial nesse panorama como um todo? Como vitória, eu elencaria duas, tá? Duas muito, muito, muito importantes. Quais sejam? A primeira delas, a criação da GAS. Criação da GATS, tá? A criação da GAS, ela se deu num contexto muito difícil. Por quê? Os oficiais de justiça tinham uma legislação no TJDF que todos os oficiais de justiça tinham uma gratificação FC5. Uma gratificação boa. E os tribunais, por atos administrativos, começaram a estender essa gratificação, Brasil afora. E como você sabe, gratificação não se cria por resolução, se cria por lei. Sim. Começou a faltar função comissionada para os oficiais de justiça. E aí, no PCS que originou a Lei 11.416, alguém deu uma ideia lá, os oficiais de justiça, de se criar uma gratificação de atividade que substituísse essa FC5 e fosse levada para a aposentadoria. E aí surgiu a GAI, Gratificação de Atividade Externa. Com a aprovação da GAI, todas as FC5 foram liberadas. Aquela lei relativa ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que dava FC5, aquela lei foi revogada. E todos os oficiais de justiça do país passaram a perceber a gratificação de atividade externa. E nesse momento das discussões dentro da carreira, dentro do CNJ, para se chegar ao texto final da lei, a AGPOJUS começou a trabalhar a criação, por analogia aos oficiais que fazem serviço externo, assim como nós, Sim. de uma gratificação específica para a segurança. Por quê? Porque lá nos primórdios, tinha muitos tribunais que davam um FC2 para o agente de segurança. Eu mesmo, quando eu entrei, eu tinha um FC2 porque eu trabalhava em gabinete. Quem não trabalhava em gabinete só tinha uma FC2, assim, o substituto do diretor da segurança, o substituto da diretora do transporte. A grande maioria não tinha. Certo. E aí, isso criava um clima muito ruim dentro dos tribunais, porque não havia atrativo na carreira. Os agentes entravam, faziam uma faculdade de Direito. Foi o meu caso, eu entrei em junho de 94, em janeiro eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito. Aí você estudava Direito e era cooptado, no bom sentido, pelas varas, gabinetes, para trabalhar administrativo e se desviava da função. E a gente perdia aquele agente. Às vezes era remunerado com uma FC de cartório. Então a nossa carreira começou a se esvaziar, começou a perder atratividade. E isso foi muito ruim para a carreira.
E aí a GEPOL-JUS apresentou a proposta da criação da gratificação de atividade de segurança. Tiveram muitas discussões para sua aprovação e finalmente ela foi aprovada, só que no nosso caso teve uma restrição que hoje nos impede de levá-la para a aposentadoria. Essa questão está sendo trabalhada na discussão de carreira. A gente tem convicção que essa restrição vai cair e a gente vai conseguir se igualar aos oficiais, levando essa gratificação para a aposentadoria, mas é para quem tem paridade e integralidade como eu. Porque os novos atualmente é pela regra, pela média, né? Sim. Então, pela média, a gás já entra no cálculo, né? Mas corrigir essa injustiça. Justo. Então, essa foi uma grande vitória da nossa categoria, da nossa entidade. Por quê? Porque ela trouxe de volta o agente de segurança à sua atividade. Olha, é importante. Corrigiu, né? Todo mundo que a rota. estava desviado passou a ter um incentivo financeiro para voltar a trabalhar na segurança. E a nossa carreira aí voltou a crescer. Rompeu Porque aquele círculo vicioso que tinha. Isso, que assim, vem para cá que eu te dou uma UFC e aí a segurança fica esvaziada. Então isso foi uma vitória muito grande para a nossa categoria. Nós conseguimos ali uma independência funcional muito grande com essa gratificação. E ela abriu o caminho para a gente trabalhar as demais questões da carreira, né? E a outra vitória, a Resolução 344 de 2020, foi um fruto de um trabalho coletivo, né? Sem o empenho, sem o trabalho do colega Schettini, que também é nosso associado, do colega Igor, que nessa época eles já estavam... O Igor era funcionário do Supremo, o secretário Schettini já estava no Supremo. Então, tiveram condições de trabalhar isso no Conselho Nacional de Justiça para conseguir. Mas, por trás disso, toda a nossa associação trabalhou o tempo todo para conseguir avançar politicamente, né? O texto original da Resolução 344 foi aquele que nós encaminhamos em 2019 para o ministro Toffoli. Aí ele foi sendo aprimorado, foi sendo ajustado e resultou na Resolução 344. Então essas duas são as duas nossas maiores vitórias. Caramba. Até hoje, né? E a nossa maior derrota, que não é bem uma derrota, mas que naquela época foi muito difícil para a gente, foi a gente não conseguir finalmente aprovar a PEC 358 na Câmara dos Deputados, né? Foi suprido, hoje já está pacífico, que não há mais necessidade de inserir o nome da nossa polícia na Constituição Federal, né? Mas naquela época foi um baque muito grande, a gente não conseguiu ter aprovado. Mas felizmente por outros caminhos a gente conseguiu o que a gente queria. Poxa, muito bacana. Até aproveitando o ensejo, né, Darney? Pedi até para você comentar um pouquinho também. A gente lá no perfil do Black Panther, eu também recebo no meu perfil pessoal, no Instagram, muitos colegas de outras forças, alguns, na verdade a maioria, por ignorância mesmo, por desconhecer as questões constitucionais, né? Mas outros por alguma má fé, bate-se muito na tecla, fala, nossa, mas que polícia é a polícia judicial se ela não tá no 144? E eu, que sou da vertente mais diplomática, eu prefiro dialogar e tentar explicar. Se tiver o terreno fértil, prospera. Senão, acabo também não gastando energia com isso. Mas eu explico. Fala, pessoal, 144 são as polícias do Poder Executivo da Segurança Pública, né? O que não quer dizer, e não quer dizer mesmo, que se não estar lá, não quer dizer que não sejam polícias, né? Eu sempre cito o exemplo da polícia científica, por exemplo, mas o exemplo mais marcante me parece ser das polícias legislativas e mais recentemente com essa nomenclatura, a polícia judicial. O que você falaria para esses colegas de outras forças que se esforçam bastante em não reconhecer as outras polícias? E agora recentemente temos a polícia do Ministério Público também, com esse ajuste normativo na nomenclatura. E eu complemento lá também, falo, pessoal, a gente vive uma crise de segurança pública no Brasil, e é sério mesmo que a gente vai ficar se batendo aqui, tentando diminuir o colega, né? Mas assim, dentro da sua experiência, Darney, o que você falaria para os colegas que ainda têm alguma resistência em não reconhecer as polícias que não estão inseridas no 144?
da Constituição? Eu diria que a resposta está na própria Constituição. A Constituição é separada em títulos, capítulos, subtítulos. Os poderes, né? Cada qual ali, né? O artigo 144, ele está num capítulo do Poder Executivo. E lá designa as polícias de segurança pública vinculadas ao Poder Executivo da União, dos Estados e do Distrito Federal e, no caso das guardas municipais, aos municípios. Hoje, em breve, polícias municipais, para nossa alegria. Merecidamente, justíssimo. Justíssimo. Né? Reconhecimento. E a Polícia Legislativa está no capítulo do Poder Legislativo, a da Câmara falando nos artigos da Câmara, a do Senado nos artigos do Senado. E a Polícia Judicial, ela está implícita no capítulo do Poder Judiciário. E agora, mais recentemente, no dia 1º de abril, foi sancionada a lei que colocou na legislação a Polícia Institucional do Ministério Público. E ela é a polícia do Ministério Público. Ponto. Agora, quais as diferenciações? Agora, para a parte prática. O 144 é segurança pública. O nosso caso, nós somos segurança pública institucional. É uma segurança institucional de órgãos públicos. Então, nós somos órgãos de segurança pública institucional. A Polícia Legislativa, a Polícia Judicial e a Polícia do Ministério Público. Assim como a Polícia do Exército, a Polícia da Marinha, a Polícia da Aeronáutica. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República são polícias institucionais. E elas não estão na Constituição. Mas estão implícitas no poder de polícia dos seus respectivos entes. No nosso caso, o Poder Judiciário. No caso do Ministério Público, que não é um poder, mas é um órgão independente. O Poder Legislativo é um poder independente que criou as suas polícias. A do Legislativo está lá na Constituição. Ela está na Constituição desde... Não foi nem em 88 que ela entrou na Constituição. Nas Constituições anteriores já tinha essa previsão. Já existia essa previsão. E a nossa Polícia Judicial, voltando para a Polícia Judicial, esse debate já é superado hoje, tanto dentro do Conselho Nacional de Justiça, quanto no Supremo Tribunal Federal. No Conselho Nacional de Justiça, vamos aqui tratar da força de uma resolução do CNJ. Importante. A resolução do CNJ ela tem força de ordenamento lei primária. Ela tem força de lei ordinária. Porque ela advém de um comando constitucional. A competência do CNJ é, por meio de suas resoluções, disciplinar o Poder Judiciário. O ato normativo primário. A exceção do Supremo Tribunal Federal. E quando a Resolução 344 foi criada, nós até esperávamos da GPOJUS alguma ação direta de inconstitucionalidade. É normal que isso aconteça. Sim, faz parte do jogo ali, né? Não aconteceu. Não apareceu nenhuma lá? Não aconteceu. Porque as demais entidades de outras polícias que eventualmente se sentiram desprestigiadas entenderam a constitucionalidade da nossa polícia. E aí, dentro do Supremo Tribunal Federal, a nossa polícia foi criada à unanimidade pelos ministros. Nós entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a limitação dos 50% do porte de arma. Nós, como entidade, entramos com a ADI no Supremo Tribunal Federal. O voto do ministro Gilmar Mendes, de 57 páginas, ele é uma aula de direito constitucional com relação à nossa Polícia Judicial. E hoje, o que seria de nossos tribunais sem a Polícia Judicial? Veja os atos recentes, os tristes atos recentes da nossa história. O que seria do Supremo Tribunal Federal sem a nossa Polícia Judicial? Então, hoje, esse assunto já está pacificado. A gente já vê que as demais polícias já entenderam a nossa atividade. Hoje a gente tem parcerias com todas as polícias do país. O CNJ já fez 2 cursos
de formação de policiais judiciais dentro da Academia Nacional da Polícia Federal. Perfeito. Eu fiz o segundo curso, né? Nós fazemos curso com Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, Polícias Militares, Guardas Municipais, Polícia Civil, Polícia Penal. Polícia Penal. E hoje nós somos reconhecidos como uma polícia irmã e a polícia que mais cresce hoje no Brasil. Por quê? Porque é uma polícia nova, em formação. É uma polícia que tem uma capilaridade muito grande. Nós temos 92 tribunais, 3 conselhos, 27 seções judiciárias da Justiça Federal pelo Brasil afora. E por todos os rincões desse país há um prédio da Justiça. E nós estamos lá. Então é uma polícia bastante capilarizada e que realmente já hoje ocupa o seu espaço. E essa discussão hoje já não faz mais sentido. Então, hoje nós estamos em plena atividade, reconhecidos, constitucionalmente albergados. Então, isso nos basta e isso nos tem dado garantia e segurança para crescer. Maravilha. Excelente, Darney. Ô, Darney, a gente, durante a semana, a gente abriu uma caixinha lá pros colegas e pro pessoal que tá na expectativa de fazer parte do nosso corpo, né? Pra fazerem perguntas aí pra nós. Aí eu vou pedir pro Cauã, a gente vai colocando uma pergunta, aí você puder ir respondendo. Sim. Só lembrando, né, pessoal, que tem perguntas que, obviamente, vão fugir da alçada aqui do Darney, por uma questão, inclusive, de atribuição, né? De falta de legitimação para várias delas, né? Mas aí o Darney vai explicando direitinho e aí a gente vai batendo bola, tirando essas dúvidas aí. Sim. Ô, Cauã, primeiro aí, por gentileza. Essa foi enviada pelo Alexandre IAT. Ô, Alexandre, um abraço, hein? O Alexandre que tem um perfil bem legal no Instagram. Segue o Alexandre lá também. É um colega nosso, lá do Rio de Janeiro. Darney, a nossa aposentadoria especial sai ou não sai? Boa pergunta, Alexandre. Vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Esse é assim, você tem que sempre analisar sob essa ótica. Quem quer a aposentadoria judicial da Polícia Judicial? Resposta: somente o policial judicial. Ponto. Nós temos aqui 2 corintianos, tá? A torcida do Corinthians é contra, a torcida do Flamengo é contra, a imprensa é contra, o poder público é contra, porque é ele que vai pagar essa conta. Todo mundo é contra. Só nós somos favoráveis. Esse é o primeiro ponto. E se apertar, vai ter um policial judicial que é contra ainda, se apertar muito. Temos direito? Com certeza temos. Não há discussão disso. Inclusive, o CNJ já se debruçou sobre esse tema, numa consulta, e respondeu à unanimidade que a Polícia Judicial exerce atividades similares à da Polícia Legislativa, que já conquistou a aposentadoria especial. Portanto, tem direito à aposentadoria especial. Ponto. No entanto, assim disse o CNJ, não cabe a este Conselho a criação da aposentadoria especial para a Polícia Judicial por falta de legitimidade constitucional. Perfeito. Na Constituição, na emenda Constitucional 103, que foi a última reforma da Previdência, se dificultou muito a extensão de aposentadoria especial para categorias que ainda não tenham. Um exemplo bem gritante disso, as guardas municipais. Não tem aposentadoria especial até hoje. Absurdo. E o pior, a maioria das cidades do país que tem guarda municipal não tem previdência própria. Então, os guardas municipais, embora concursados, são seletistas. Então, hoje um guarda municipal seletista tem que trabalhar até os 65 anos. Absurdo, né? Na linha de frente ali. Então, não somos só nós que estamos nessa luta. E a aposentadoria especial, portanto, ela passa por onde? Pelo Congresso Nacional. Somente lá pode-se discutir uma proposta para que a gente consiga a nossa aposentadoria especial. E quem é a parte legítima para propor essa aposentadoria especial? Supremo Tribunal Federal. Então, hoje a nossa aposentadoria especial já teve o sinal verde do CNJ,
CNJ já se comprometeu para quando tivesse alguma discussão no Congresso Nacional, ele poderia sim emitir uma nota técnica favorável. Isso já é muito bom, porque não vai ter restrição do próprio CNJ, né? Mas essa proposta tem que vir do Supremo Tribunal Federal, se for uma proposta originária, né? Ou então por uma emenda de uma outra proposta que já esteja em tramitação. E aí eu entro na PEC 24 de 2024. Na semana passada ou retrasada, ela foi votada a sua admissibilidade na CCJ da Câmara e ela foi aprovada. Então agora será criada uma comissão especial para se discutir os termos da PEC 24, que está lá, que corrige algumas distorções, insere outras categorias. E nessa PEC, assim que a comissão for criada, a GPOJUS vai tentar emendar. Nós vamos ter que correr muito rápido, porque são 10 sessões para você conseguir, no mínimo, 171 assinaturas de parlamentares para se propor uma emenda. A GPOJUS vai fazer isso, vai legal. correr atrás, para se tentar emendar a PEC 24. E aí sim buscar apoio no Supremo, buscar o apoio do CNJ, buscar o apoio dos parlamentares. Mas, lembrando aquela primeira coisa que eu falei, nós vamos ter todo mundo contra nós. Tem que estar E aí preparado. não vai ser contra nós só, é contra todo mundo que está dentro daquela PEC 24. Então não é uma luta fácil, é uma luta bastante árdua, mas que sim, esse é um dos próximos projetos que a nossa categoria vai trabalhar. E a gente tem convicção que a gente vai conseguir. Só não é no tempo que a gente quer, não é na velocidade que a gente quer, né? Outra questão na emenda constitucional 103, ela colocou um freio ali em todas as categorias que pleiteavam aposentadoria especial, quando ela diz no texto constitucional que não será admitida aposentadoria especial por isonomia nenhuma outra carreira. Então, eventuais ações judiciais, todas serão perdidas. Eles amarraram, engessaram ali. Amarraram, engessaram bastante, né? Então, hoje, a aposentadoria especial tem que estar muito bem trabalhado para se conseguir avançar. Mas a gente tem certeza que a gente vai conseguir avançar nesse tema. Poxa, muito bom, viu, Darne? As lutas, elas são árduas mesmo, né? Sim. Inclusive, né, pessoal, importante dizer que quando chegar no momento chave, tem a mobilização de todo mundo, né? Todo mundo participar e fazer barulho. Conversar com o seu especialmente deputado. exatamente junto aos parlamentares ali, pra gente poder tomar corpo, né? Vamos para a próxima pergunta, Cauã, por gentileza. Essa daí veio da comissão dos aprovados do TRE do Rio de Janeiro. Sim. Existe alguma articulação da GPOJUS para um PL visando criação de cargos de APJ? Bom, vamos lá. Projeto de lei de criação de cargos tem que ser iniciativa do órgão interessado, né? Então, se for um cargo na Justiça Federal, a iniciativa tem que vir do Conselho da Justiça Federal. TJF, né? Se for da Trabalhista, tem que vir do Conselho da Trabalhista. Se for da Eleitoral, pode vir do TSE ou dos TRS interessados, né? A gente não vê hoje um caminho fácil para se conseguir um projeto de lei para criação de cargos de APJs. Ocorreu no Supremo Tribunal Federal porque ficou demonstrado assim de forma cabal, Em conteste, né? em conteste, o quadro reduzidíssimo dos agentes do Supremo. E o custo que isso estava envolvido, porque o tribunal precisava de agentes, ficava trazendo gente emprestada de outros estados e isso envolve repasse financeiro, Sim, com certeza. deslocamento de servidores. Então, o nosso secretário de Segurança do Supremo, Marcelo Schettini, convenceu o presidente, convenceu os demais ministros e criou-se um projeto de lei de 40 cargos lá. Os colegas já estão trabalhando. Deu uma desafogada muito grande no serviço. No dia a dia, Ainda não é o ideal, tem que ter mais, mas já deu uma desafogada muito grande. No entanto, nos demais tribunais, a gente não vê um momento oportuno de a gente ter um projeto de lei nesse sentido, projetos de lei nesse sentido. Por quê?
Porque hoje, por força de limitações da lei de responsabilidade fiscal, os tribunais estão com restrições até para chamar pessoas que estão nos concursos aprovados e nas vagas decorrentes de aposentadoria. Até isso está com dificuldade. Nós estamos com dificuldade de prover os cargos que estão vagos, que dirá criar novos cargos por lei. E tem mais outra questão, no caso dos servidores da União, do Poder Judiciário da União, que o eleitoral entra nesse pacote. O nosso cargo ainda é técnico judiciário. A gente tem uma área e uma especialidade, mas o nosso cargo ainda é técnico judiciário. E hoje no Poder Judiciário nós temos basicamente 2 cargos de concurso, técnico e analista. E quando se tem um cargo vago que pode ser preenchido, hoje é um déficit muito grande de servidores de todas as especialidades. E aí os tribunais vão mensurar qual é mais importante naquele momento. E isso tem acontecido com frequência. O nosso cargo acaba sendo escanteado, a nossa especialidade acaba sendo deixada para um outro momento e se coloca um técnico, área administrativa no lugar daquele cargo vago. Isso tem acontecido muito. Então, o que a GEPONJUS está trabalhando é no sentido de buscar no CNJ um meio de se restringir essas alterações de especialidade. A lei também permite isso, a própria Lei 11.416 permite, mas a gente quer criar critérios objetivos para que os tribunais tenham autorização para alterar a nossa especialidade. Porque hoje a gente vê que o nosso quadro está enxugando, está diminuindo, não estão ocorrendo as reposições como deveria, e os TREs estão um quadro mais difícil ainda. A situação deles é perigosa. O TRE e os TRTs, porque os TRTs eles estão com um número muito grande de cargos vagos em todo o Brasil. Não é só o do agente, de todos os cargos. Nós temos tribunais aí que tem, não sei nem como está funcionando, de tanto cargo vago que tem. Um exemplo da 15ª região em Campinas. O déficit de servidores lá é gigantesco. O TRE da Bahia, o TRT da Bahia, um déficit gigantesco. E os TREs, infelizmente, a maioria deles ainda não tem a cultura de segurança que nos demais tribunais onde a polícia judicial já está estruturada tem. Por quê? Porque, como todos nós sabemos, o comando dos TREs vem dos desembargadores dos estados. E eles têm ainda aquela visão de policiais militares, de assessorias policiais militares. E, por vezes, quando eles precisam de segurança nos TREs, eles pegam emprestado nos TJs. Ou então pegam cedidos no próprio TRE. É o exemplo do que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje está comandado por policiais militares, tem guardas municipais, tem policiais judiciais também, mas os cargos que estão vagando de policiais judiciais não estão sendo preenchidos. E com isso a gente fica de mãos amarradas, fica atados. Agora, criação de cargos. Essa foi uma tentativa de se criar um projeto de lei de criação de cargos em nível nacional, nessa proposta que está no CNJ de Política Nacional de Segurança. Só que, infelizmente, essa parte não caminhou por restrições orçamentárias. Ela foi retirada, essa proposta do texto, porque ela se revelou inviável no momento atual. Quem sabe lá para frente a gente consiga criar um projeto de lei em nível nacional, assim como já existe aquela proposta de um concurso unificado nacional para toda a Polícia Judicial. Eu acho que a gente vai chegar lá. Mas nesse momento eu não vejo como a gente conseguir ampliação de cargos por meio de projeto de lei. É uma dificuldade mesmo, né? Cauã, vamos para a próxima, por gentileza? Ô, Darna, é possível que de repente alguma pergunta se repita aí no tema? E se isso acontecer, a gente já volta lá dizendo que já esclarecemos, né? Essa aí também é da própria comissão lá do TRE, dos APJs. Sim. Quais são as ações da GEPONJUS para resolver o problema dos milhares de aprovados em todo o Brasil?
As ações da GPOJUS são no sentido do fortalecimento da nossa categoria. Porque com o fortalecimento da categoria, o nosso cargo começa a ganhar mais musculatura, mais visibilidade, mais prioridade e começa a ser cada vez mais bem visto pela administração como um cargo essencial. O CNJ hoje já tem diversas normas que dizem que a nossa atividade é essencial. Sim. E a gente está buscando isso no CNJ. A gente está buscando parar essa sangria de alteração de especialidade dos nossos cargos. Com isso, a gente vai conseguir repor o quadro. Que essa é a coisa que a gente mais luta hoje. Mas, no entanto, a GPOJUS poderia entrar com ação judicial para que os concursados fossem chamados? Em tese, sim. Porém, há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que associações de servidores não têm legitimidade para propor. Então, o que a GPOJUS fez? Na última reforma estatutária, ela criou a figura do sócio colaborador, associado colaborador. Ainda não foi regulamentado isso, porque essa alteração ocorreu mês passado, né? Mas a gente vai regulamentar isso. De poder associar colaboradores que tenham interesse em se filiar futuramente assim que tomarem posse, né? Então, a gente poder filiar um número, mesmo que pequeno, de sócios colaboradores para a associação, para que a gente tenha legitimidade em nome deles para propor ações judiciais. Então, a gente já conversou isso no jurídico, é possível. E, fora isso, a gente está fazendo as articulações dos tribunais frequentemente, enviando ofícios, fazendo reuniões periódicas, insistindo na nomeação desses agentes concursados. Não é uma tarefa fácil, porque a gente esbarra em orçamento. Inclusive, pessoal, sou testemunha aqui. Todas as vezes que o Darner citou o CNJ e essas articulações todas aí, eu sou prova disso, porque eu tenho participado de algumas delas. E acho que é importante dizer, como não dá, nem tudo aparece, e é muito comum se acreditar, não tá fazendo o suficiente. Mas eu tô aqui, inclusive, ratificando o esforço, especificamente seu, né, representando a GPOJUS aí, para que as coisas melhorem, né, para nossa categoria, para nossa carreira. É um trabalho longo, insistente, demorado, mas tem dado resultado. Sim, Tá de aí, fato. nossa polícia está crescendo. Tá sim, não vai parar não. Próxima pergunta, Cauã, por favor. Nomeações da PJ para a Justiça do Trabalho, sai ou não sai? Pergunta do Paulo Américo. Opa. Paulo, o que eu tenho para dizer é uma coisa assim, não é muito agradável, né? Os mais antigos, assim como eu, se lembram que não é de hoje que existe um movimento silencioso, dentro do Congresso Nacional, inclusive, de estrangulamento da Justiça do Trabalho. Muitos setores da nossa economia são totalmente contrários à existência da Justiça do Trabalho. É um movimento bastante importante que tem nome e sobrenome, veio do falecido senador Antônio Carlos Magalhães da Bahia. Ele era um ferrenho defensor da extinção da Justiça do Trabalho. E ele arregimentou muitos adeptos dentro do Congresso Nacional. Sempre foi muito influente, né? Sim. Então, há um movimento silencioso de que, já que a gente não consegue extinguir a Justiça do Trabalho, porque ela está na Constituição, faz um trabalho relevante no Brasil, junto aos hipossuficientes, que são os trabalhadores, já que a gente não pode acabar com a Justiça Federal, vamos fazer o que a gente puder fazer para asfixiá-la financeiramente. E é isso que está ocorrendo na Justiça do Trabalho. Vai matar por inanição ali, né? Cada vez menos orçamento para manter a estrutura que hoje não é pequena. São 24 TRTs, mais o TST.
E a capilaridade da Justiça do Trabalho é muito grande. É muito fácil você encontrar uma vara trabalhista no interior do Brasil. E isso tem um custo, né? Então, hoje, o que está acontecendo é cada vez menos dinheiro para a Justiça do Trabalho, e isso tem resultado no enxugamento dos quadros. Então, hoje, a Justiça do Trabalho tem dificuldade de se manter em pé com o orçamento que ela tem. Então, e isso tem refletido no déficit muito grande de servidores de todas as especialidades na Justiça Trabalhista, né? Então, assim, quando a gente vê uma nomeação de agente de polícia judicial na Trabalhista, a gente comemora. É uma vitória ali, né? Infelizmente, não tem sido recorrente, mas não está sendo uma questão fácil essa discussão. A boa notícia é que onde ela existe, onde tem polícia judicial, ela está bem avançada. É isso que eu ia comentar Isso agora. aí, Você vê o nível, né? a Justiça do Sarrafo Trabalho muito alto. hoje, É referência mesmo, né? o CSJT já delimitou todos os cargos de chefia da Polícia Judicial devem ser preenchidos por policiais judiciais. Hoje a Polícia Judicial nos TRT está avançadíssima, Tá voando, né? né? Vamos para a próxima? Haverá reforço na Polícia Judicial do TRE, do DF e do TSE? Precisamos da sua força na divisão dos cargos. Eu não sei se tem complemento? Criados, deve ser. Essa daí foi do Raf Valente. Essa está intimamente ligada àquela questão daquela pergunta do Rio de Janeiro, Sim. né? Eu trabalhei no TSE tem a Polícia Judicial lá, mas está faltando nomear servidores lá sim, né? O TRF do DF tem uma Polícia Judicial bem estruturada também, mas ainda tem um quadro pequeno. E aqui no DF especificamente tem várias entidades, inclusive locais aqui, Sindijus, Assejus, trabalhando junto com a gente nessa tentativa de se nomear nesses dois tribunais aqui também. Mas é aquela história. Depende da decisão política dos seus presidentes, né? Essa é uma. Trazendo pro lado da polícia, né? Essa é uma peculiaridade da Polícia Judicial, né? Dada a autonomia e a independência dos órgãos ali. Sim. É diferente de quando a gente pega as polícias do Poder Executivo, né? Que você tem toda aquela hierarquia Sim. muito bem delimitada, né? Na próxima, calma, por favor. Essa pergunta é do Anderson Martins. Existe algum movimento para buscar a efetivação dos APJs em TJs que só tem PMs? Essa é uma questão mais complexa, inclusive, né, Darney? Sim. Vamos lá. Nós temos aí duas categorias de tribunais de justiça, no nosso caso. Aqueles que têm o cargo do agente de segurança judiciária, seja qual for a nomenclatura, e aqueles que não têm. Os que não têm, só tem uma possibilidade de se criar a Polícia Judicial. É o Tribunal de Justiça local enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Não existe outra hipótese. Só pode criar por lei. Mas tem os tribunais ainda que têm o nosso cargo de agente de segurança judiciária. Esses nós estamos trabalhando um a um. Os que já implementaram com sucesso. Com sucesso. TJ do Acre, TJ do Rio Grande do Sul. Os dois continuam tendo assessorias militares. Trabalham em conjunto, parceria, cada uma dentro das suas atribuições. E tanto a Polícia Judicial do TJ do Acre como a do Rio Grande do Sul estão extremamente bem equipadas e operando muito bem em conjunto com a assessoria policial militar que tem dentro desses órgãos. Então, isso é sinal que é por aí que a gente tem que caminhar. Concordo. As polícias militares nos estados têm desempenhado um papel muito importante nos tribunais de justiça, por conta da capilaridade que esses tribunais têm. Vou citar o Tribunal de Justiça de São Paulo. São 360 desembargadores. Nossa, realmente é. São 845 municípios. Não sei se é 845 ou 645, uma coisa assim. Isso é um município demais. Quase todos os municípios têm lá sua vara estadual. Então, depende muito do apoio da Polícia Militar. Mas, o mesmo Tribunal de Justiça de São Paulo tem um corpo bastante expressivo de agentes de segurança judiciária. E a gente está trabalhando politicamente
para que se crie um embrião da Polícia Judicial dentro do Tribunal de Justiça. Repito, a gente não vai invadir competências de ninguém. A gente vai seguir o nosso caminho em paralelo à assessoria policial militar. Está acontecendo o mesmo no Pará, né? Nós já temos associados lá no Pará também. Nós estamos trabalhando Rondônia, estamos trabalhando Amazonas, inclusive dentro do CNJ, o caso do Pará, do Amazonas e Rondônia. E a gente tem convicção de que vai conseguir. Aos poucos a gente vai conseguir implementar as polícias nesses tribunais. Inclusive tem até uma questão a mais, né? Que é a própria previsão, que é muito comum nas constituições estaduais, né? Da assessoria militar. Então isso deixa a situação, do ponto de vista, inclusive, jurídico, né? Normativo, ali um pouco mais engessada mesmo, né? Sim. Mas como você bem falou, não é para tirar a PM e colocar o Não. poder judicial. Trabalhar em conjunto, a gente já tem os exemplos de sucesso, né? Como bem citado aí do Acre e do Rio Grande do Sul. Próxima, calma, por favor. Quando irão chamar os caras de reserva do TSE? Acho que caiu do Rafael Seixas a Sim. pergunta, né? A gente respondeu Sim. anteriormente, né? Pode passar, calma. Mas obrigado aí, Rafael, pela pergunta, né? A gente já respondeu o Darwin especificamente. A Justiça Federal de Mato Grosso do Sul não nomeou nenhuma PJ do concurso atual. A GPOJUS pode nos ajudar nessa demanda? Do Leandro. Leandro, dessa questão eu posso responder com conhecimento de causa, Opa. porque o Mato Grosso do Sul faz parte do TRF3, nosso tribunal aqui. E a gente conhece bem. Com muita alegria, muito orgulho, eu posso dizer para todos vocês que o TRF da Terceira Região e as duas seções judiciárias são proporcionalmente as que mais repõem os agentes de polícia judicial. Dificilmente um cargo fica vago por muito tempo. Tendo concurso aberto, eles chamam. Sim. As listas lá Elas rodam. caminham. O problema é que Mato Grosso do Sul tem um quadro muito pequeno. Então, para chamar, tem que vagar. E nesse momento não tem, assim, possibilidade de nenhuma vacância a curto prazo. Então, teria que se, talvez, pensar no tribunal, alterar a especialidade e criar mais especialidade de policial judicial lá, para poder nomear, porque isso é uma necessidade, o quadro deles é muito reduzido. Eles têm presídio federal lá, Isso. Tem né? as peculiaridades locais ali, né? Eles têm muitos problemas de conflito indígena, eles têm muitos juizados itinerantes que eles participam. Então, o quadro lá precisa mesmo dar um upgrade. Então, aí seria o momento de chamar os aprovados. Mas, assim, enquanto não tiver um cargo vago, não tem como chamar, né? A boa notícia é, lá na terceira região, vagou, eles chamam. Mas para isso tem que esperar uma vacância. Perfeito. Próxima, Cauã. Essa é interessante. Essa pergunta do Tutesta23. Quando a polícia judicial será realmente reconhecida como polícia de fato e de direito? Quando o Darwin citou aqui a questão da segurança pública, das polícias do 144, ele tangenciou esse assunto. Sim. Dá para responder de maneira mais sintética, Dá, Darwin? Só pra gente fazer dá. um corte aí depois? É ele pegar a frase dele, tirar a interrogação e mudar o verbo, o tempo verbal. A Polícia Judicial já é reconhecida de fato e de direito na Resolução 344/2020. Perfeito. Ponto. Perfeito. Mais simples que isso. Inclusive, teve até a 15.285 também Sim. enfim, deu uma robustecida para quem achava que não tinha essa legitimidade toda. Mas, de fato, o testa já está, né, como o Darney bem explicou, ela já está reconhecida de fato e de direito. Próxima, calma, por gentileza. Essa daí parece que foi Nomeação cortada TSE. também. Essa já foi Já respondida foi também. respondida também, mas obrigado pela Regis. mensagem aí, Regis. Ah, tá, ela continua aqui. Pode passar, calma, por favor. O Darney já respondeu aqui.
Essa é a dúvida no TRE de São Paulo, mas o Darlene também comentou aqui agora há Sim, pouco, né, da transformação do cargo de APJ para técnico administrativo, né? sim. A gente é radicalmente contra, somos contrários. Como o Eduardo falou, semana passada nós tivemos uma reunião prévia no CNJ Sim, sobre isso, para a gente enfrentar esse tema no plenário do CNJ. Precisa perfeito. ser enfrentado. Essas transformações têm que acabar. Não dá mais para a gente continuar lendo toda semana no Diário Oficial a transformação do nosso cargo. Não dá. Nossos tribunais estão criando escalas de sobreaviso não remuneradas para todo lado. Nossos tribunais estão fazendo o agente de polícia judicial trabalhar sábado, domingo, feriado, plantão, sem receber contrapartida nenhuma. Aí faz um banco de hora, não consegue tirar o banco de hora, por quê? Porque está faltando servidor. Então não faz sentido você criar um sobreaviso não remunerado e no dia seguinte extinguir seu cargo. Alguma coisa está errada aí. Essa conta não está fechando. Então a gente vai enfrentar isso no CNJ. Perfeito. Temos perspectivas, ô Darlene, de nomeação? É, a mesma pergunta também do Ricardo Calha. Todas as DR Calha. perspectivas. Quanto maior for o fortalecimento da Polícia Judicial, maior a perspectiva de nomeação. Está intimamente ligado isso. É uma coisa que eu comento muito aqui no programa, né? Principalmente para os colegas que já entraram ou os que estão na iminência de entrar. É, pessoal, não dá para entrar e fazer só o básico, não. A gente tem que Sim, fazer um esforço a mais, porque é um esforço e um trabalho conjunto sim. mesmo para que a gente se torne cada vez mais relevante, né? Próxima, Cauã, por favor. Qual o futuro que mudará na Polícia Judicial com essa possível reestruturação das carreiras do. Acho que ela continua, Poder Cauã? Judiciário. É, certo. É, mas essa pergunta é muito boa. Falando da reestruturação de carreiras. Perfeito. Ela está em discussão no CNJ, depois ela vai para o STF. No STF já tem sinalização da presidência e da diretoria geral que eles têm interesse em finalizar esse assunto o mais rápido possível. E até o momento, todas as discussões na parte da Polícia Judicial estão muito bem encaminhadas. Então, a gente vai conseguir corrigir algumas distorções na Lei 11.416 nesse projeto. Vamos conseguir dar uma avançada, sim, né? Dentro da carreira. Eu acho que a gente vai conseguir levar gás para aposentadoria, a gente vai conseguir avançar alguma coisa na questão remuneratória, desse fosso gigantesco que tem entre o salário do técnico e do analista. A gente diminuir essa diferença, porque hoje não faz sentido. Os dois cargos fazem basicamente a mesma atividade com salários muito diferentes. Então, a carreira eu acho que vai dar uma caminhada boa, né? E vai dar um upgrade também na Polícia Judicial, que hoje já é reconhecida, inclusive, no movimento sindical nosso. Hoje, todos os sindicatos defendem a nossa Polícia Judicial. Não era assim todo o tempo. Até bem pouco tempo atrás, né? Então, hoje a gente está bem estruturado, inclusive dentro do movimento sindical. Oh, bacana. A próxima, Cauã. Acho que é a última, né, Cauã? Próxima. Até pelo tempo também. Essa aí veio direto no meu aqui, rapaz. Eu dei um print. O andamento, essa aí veio do Davi Sortes Boas. Vamos lá. Para o último, está o andamento do processo para a implantação da isenção de multas para todos os viaturas dos tribunais, não apenas para os veículos da presidência. Cara, eu confesso que eu desconheço esse processo, não sei se você tem alguma informação. Eu acho que deve ser algum processo administrativo interno no tribunal Do dele. Eu tribunal dele. desconheço. A notícia boa que eu tenho para dar é que há uma ideia de dar uma alterada, uma atualizada no Código de Trânsito Brasileiro, Sim. né? E para nossa alegria, já nomearam um relator, é o deputado Coronel Meira, do Pernambuco, do Opa, PL. parceiraço, Parceiraço né? nosso. Então, assim, no momento em que começarem as discussões de alteração do Código de Trânsito Brasileiro, nós vamos buscar o Coronel Meira, deputado, para inserir no Código de Trânsito Brasileiro
essa isenção de multas para a nossa Polícia Judicial, assim, para a Polícia Judicial, legislativas, do Ministério Público, assim como já tem nas polícias do Poder Executivo. Perfeito. Então, eu acho que a gente vai conseguir caminhar nesse sentido dentro do próprio CTB. Bacana. A Cronomeira é parceiraço nosso. Sim. Ô, Darney, tem mais duas perguntinhas aqui, mas uma acho que é importante a gente abordar. Você como representante da GPOJUS, aí, né, com a relevância que tem, como é que você vê a questão, como é que a GPOJUS vê, né, representada por você, a questão de quadros de gestão da Polícia Judicial sendo ocupados pelo pessoal de fora, ali, de extramuros, né? E deixando aqui bem claro, a gente reconhece aí a competência administrativa e a relevância das outras forças, mas no contexto mesmo do nosso espaço enquanto, né, Poder Judiciário, né? Como a gente é a polícia do Poder Judiciário, como é que você vê essa questão? Eu vejo, para que as pessoas entendam o meu ponto de vista, o ponto de vista da associação, eu vou aqui citar a Lei Orgânica das Guardas Municipais. Certo. Ela foi escrita pelo nosso grande padrinho, o falecido deputado Arnaldo Faria de Sá. Ele foi o relator do texto e virou lei, Estatuto das Guardas Municipais. Ele era um ferrenho defensor da Polícia Judicial, como era da Polícia Penal, das polícias municipais. Parceiraço das polícias, parceiraço, né? Meu amigo pessoal, uma pessoa que faz muita falta hoje no nosso meio. E o Estatuto das Guardas Municipais, que é uma lei que rege as guardas do país inteiro, tem um artigo lá que diz que os cargos de direção das guardas municipais serão ocupados por servidores da carreira. E como as guardas municipais ainda têm municípios que estão criando, que alguns municípios ainda que nem tem, ele colocou um parágrafo único com uma exceção, dizendo lá que poderá ser dirigida por policiais ou pessoas extra-quadro no momento de sua criação por um período de 4 anos. Um período de transição ali. Período de transição. Então, hoje, a posição da GPOJUS, inclusive junto ao Conselho Nacional de Justiça, é essa. É estabelecer uma transição. A gente entende que 36 meses é um período suficiente para que, em definitivo, os nossos quadros de chefia da Polícia Judicial sejam ocupados por policiais judiciais. A exemplo do que já tem norma no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho hoje, tanto no CSJT, no TST e nos 24 TRTs, não tem policiais extra-quadro comandando. Não tem nenhum. E, coincidentemente, são as polícias que estão mais adiantadas e mais avançadas no nosso meio. Isso foi colocado no texto inicial da política que está em discussão no CNJ, que inclusive está pautada para essa semana já para voltar à discussão após um pedido de vista. E lá foi inserido, pelo que a gente sabe, foi inserido um período de transição para que nos demais tribunais que não trabalhistas sigam esse mesmo modelo de policial judicial comandando as polícias judiciais. E agora eu vou falar dos outros órgãos, né? Isso não é nenhuma novidade que a gente está querendo criar. A gente já ouviu entidades aí dizendo que isso não tem precedente, que isso não tem fundamento. Tem sim. A Lei Orgânica da Polícia Federal diz lá que ela é dirigida por delegado de carreira. Na Lei Orgânica da Polícia Rodoviária Federal diz que os chefes as chefias são ocupadas por policiais rodoviários federais. Todas as polícias militares são dirigidas por coronéis. Todas as polícias civis por delegado de polícia. Guarda municipal por guardas municipais. O que está faltando? Polícia Penal, Polícia Judicial e agora a recém-criada Polícia do Ministério Público. As polícias legislativas todas são dirigidas por policiais legislativos. Então não há nenhuma novidade disso.
Não há nenhuma coisa absurda nisso. E qual é o intuito dessa norma? É criar essa mentalidade, é criar esse ethos da polícia judicial, de a pessoa poder fazer uma carreira dentro da instituição, de a pessoa poder almejar um cargo de chefia dentro da instituição. Hoje, na Polícia Rodoviária Federal, qualquer policial rodoviário federal pode assumir um cargo de Pode chefia. chegar lá, né? Lá é carreira única, assim como a gente. O que é uma vantagem, diga-se, né? Sim. Então, assim, hoje nós temos... Vamos falar da nossa Justiça Federal, que a gente conhece bem. Nós temos 6 TRFs e 27 seções judiciárias. Né? Quais são os TRFs que estão mais avançados no quesito polícia judicial? Todos os que estão sendo geridos por policiais judiciais. As seções judiciárias, a mesma coisa. Agora, vamos falar de um exemplo nosso, do nosso TRF3. O TRF3, eu tenho o maior orgulho do mundo de dizer que eu sou da Justiça Federal. Porque tudo que eu conquistei até hoje na minha carreira, o TRF da terceira região que me proporcionou. Nunca me foi negado um pedido de cessão para outros órgãos quando chegava lá. Nunca ninguém sentou e falou, não vou te ceder. Porque todo o TRF terceira região sempre valorizou os nossos servidores da segurança. E assim como fizeram comigo. Então, assim, eu tenho orgulho de dizer que eu sou do TRF da terceira região. E, junto com esse orgulho, hoje eu sinto muita tristeza de ver como está o tribunal. O tribunal tem 2 seções judiciárias, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul tem lá a chefia da Polícia Judicial, é um policial judicial, subordinado à diretoria do foro. A seção judiciária de São Paulo, que é a maior seção judiciária do país, tem 42 subseções. Tem quase 200 agentes de polícia judicial. Hoje ela está integralmente comandada por policiais judiciais. Ela está voando baixo. Ela cresceu assim exponencialmente. E o tribunal, que em tese deveria dar o exemplo, nós estamos lá com uma administração policial de fora. Pessoalmente, nunca tive nenhum problema com eles. Pelo contrário, enquanto eu estava lá, fiquei inclusive na chefia de uma seção, de uma supervisão. Me dou muito bem com eles, acho que são boas pessoas. Mas, assim, está na hora de a gente se profissionalizar dentro do nosso TRF, assim como foi o primeiro grau. E começar a se pensar em colocar um policial judicial do quadro lá também, assim como os demais TRFs. A eleitoral nem se fala. Hoje, nós temos assessorias policiais militares nos TRS e alguns TRS que não têm assessoria policial militar e têm policiais judiciais ainda são comandados por policiais extraquadros. Eu acho que a contribuição deles até hoje foi muito boa, foi muito importante, mas eu acho que já está na hora disso ser passado para nós, policiais judiciais. Então, a gente acha que isso vai ser implementado pelo CNJ e isso vai acontecer normalmente, sem estresse, sem briga, que não há necessário. A gente não está aqui para competir com ninguém. A passagem de Mas bastão hoje menor. a gente já tem estrutura, já tem colegas preparados para assumir essas responsabilidades. Não é admissível que a gente continue dependendo de 100% de instrutores externos no nosso tribunal, sendo que todos os tribunais hoje já têm instrutoria própria. Isso é apenas um exemplo. E o nosso tribunal lá é um tribunal grande, é um tribunal de 55 desembargadores. Eu acho que os desembargadores estão carecendo de uma estrutura melhor para eles também. Fora as políticas que o CNJ criou, que hoje não foram estruturadas ainda no tribunal por força dessa ausência de uma participação maior da nossa categoria nos nossos destinos. Então, a GPOJUS defende, sim, a ocupação dos cargos de chefia da Polícia Judicial por policiais judiciais. O maior exemplo está hoje no Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, historicamente, sempre foi comandado por extra-quadros. E hoje, nos 8 cargos de gestão que tem no tribunal, os 8 são de policiais judiciais. E hoje virou um tribunal modelo. Referência, né? Virou referência. Poxa, muito bom, Darney. Ô, Darney, nosso tempo tá se esgotando. Pedir para você uma indicação de um convidado. Isso você sempre acaba colocando a pessoa na saia justa, né? Porque lembrar de um nome só. Mas até pra gente poder convidar e fazer esse gancho, né? Nos próximos episódios. Pedir para você indicar. E aí, depois da indicação também, você fica aí com a palavra para poder encerrar. Então, já aproveitei para agradecer a presença do Darney, né? Foi um prazer, depois de tantos meses aí tentando, né? Conciliar as agendas, mas deu tudo certo. E o programa mais que especial. Darney, por favor, indicação do convidado e depois o palco é seu aí, para fazer os agradecimentos finais. Muito fácil fazer essa indicação. Não tem como errar. É o Marcelo Schettini. É mesmo? É. Então eu vou pedir uma gentileza pra você. Me Eu ajuda vou a trazer ajudar. o homem. Ajuda, rapaz. Eu vou Porque é ajudar. difícil, hein? O homem ali é atarefado. Ele tem muita coisa para Ele é falar do que está atarefado, acontecendo. Mas acho que é a maior referência nossa. Né? Ele precisa falar com a categoria para tranquilizar um pouco a categoria de que a gente está crescendo, está evoluindo. Muitas coisas estão acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal que vão reverberar no país inteiro. Nossa, esse nível de modelo que Sabe? o Supremo se tornou. E né? ele está cuidando disso pessoalmente. É um cara assim que trabalha 14, 16 horas por dia. Trabalha, rapaz. Trabalha. É impressionante. E ainda arruma tempo para conversar com os colegas. E ajuda com os tanta parceiros. gente, inclusive eu. Ele tá me ajudando Sim. numa questão aí. E assim, ele e a minha chefe, Fernanda. Não tem. Tem que trazer ele para cá, tem que trazer ele aqui. Ele precisa conversar com a categoria e isso aí não tem como indicar outro. Boa. Vamos fazer um piquete na frente da sala do secretário Sim. lá pra trazê-lo pra cá. Marcelo Schettini, secretário, obrigado aí. E em breve estará conosco. Darney, os agradecimentos finais, mas mais uma vez reitero aqui, obrigado pela presença. Viu, Eu tenho muito a agradecer essa oportunidade de conversar aqui com vocês, porque são esses momentos que eu tenho para conversar com todo mundo no Brasil. Eu, por força do meu trabalho, eu não consigo viajar como eu gostaria de viajar pelo Brasil. Eu consegui aí, nos dias de férias, no final do ano, eu fui para Belém, fui para Amapá, fui para Recife. Aliás, Recife eu estou devendo, né? Já fui para o Rio Grande do Sul, fui para Florianópolis. E todo lugar que a gente vai, a gente tem conquistado alguma coisa, sabe? Eu gostaria de poder fazer isso mais, mas não dá. Então, esses momentos, assim, de poder falar com vocês, de receber perguntas de vocês, de conversar diretamente com vocês, são muito bons. Eu tenho lá, contra a minha vontade, porque eu nunca tive rede social, eu fiz lá um Instagram meu, tenho o Instagram da Gepol Jus, eu recebo muitas perguntas, eu respondo por lá. As pessoas que têm meu WhatsApp sabem que eu respondo, não deixo nada sem resposta, sabe? Então, quer mandar e-mail para a Gepol Jus, pode mandar, bota lá presidente@gepoljus.org.br. A gente vai responder para todo mundo. E assim, oportunidades como essa são muito boas de estar próximo a vocês todos, de passar para vocês a informação de que nós estamos evoluindo, estamos crescendo. Não é naquela velocidade que a gente gostaria, mas é a velocidade do Poder Judiciário, tá? Da nossa realidade. Mas ontem eu recebi uma pergunta que eu vou responder aqui. Eu vi no meu Instagram e eu vou responder aqui para todo mundo. Opa, por favor. O colega perguntou como é que eu vejo a Polícia Judicial daqui 10 anos. Olha, eu vejo daqui 5 anos. 10 anos é muito tempo. Daqui 5 anos ela vai estar totalmente estruturada em todos os tribunais do Brasil, com nossos cargos preenchidos por policiais judiciais. Nós vamos estar trabalhando em conjunto, todos os tribunais. O CNJ estará mais fortalecido com o crescimento da nossa polícia, porque ele vai ter mecanismo de ter uma força nacional à disposição nos momentos de crise, nos momentos de necessidade. É exemplo daquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, aquela enchente, que o CNJ mobilizou a toque de caixa os colegas do Brasil inteiro para ir lá ajudar. Então, quando a Polícia Judicial, nos próximos 5 anos, a gente vai fortalecer a Polícia Judicial para quando houver uma necessidade, a gente ter um efetivo à disposição dos nossos magistrados, dos nossos servidores, para proteger
o nosso Poder Judiciário e dar efetivamente independência e autonomia para os nossos magistrados decidirem com paz, com tranquilidade, sabendo que tem uma equipe de segurança para lhe garantir a sua ida para casa, a sua chegada, a proteção à sua família, aos ativos do Poder Judiciário, e isso tudo é papel da nossa Polícia Judicial. Excelente. Pô, Darney, bacana. Obrigadão mais uma vez. Pessoal, então segue o Darney, segue a Gepojus, segue aí o Black Panther QAP. E mais uma vez aí subindo o próximo episódio. Daqui acho que uns dias já vai estar no ar aí. Valeu, pessoal. Obrigado, até a próxima. Valeu, abraço. Tchau, tchau.